Beleza, beleza, começou a gravar. Olá, pessoal, eu sou o Carlos e esse aqui é o terceiro encontro dos velhos, né? Os velhos daqui do canal. E o tema do vídeo de hoje é arquitetura. A ideia do vídeo é a gente conversar sobre os problemas, as nossas experiências que já vivemos em projetos relacionados a esse tema, né? E eu queria deixar aqui aberto primeiro para o pessoal se apresentar, para quem não acompanhou os outros vídeos. E fique à vontade aí, vamos na ordem alfabética aí. Primeiro o André. Vamos lá, André. Sempre eu primeiro, pô. Bom, beleza, pessoal. Meu nome é André Fernandes, eu sou fundador da Vestígio Tecnologia. A gente é uma consultoria de TI aqui do Brasil. A gente trabalha com clientes do Brasil e alguns clientes globais. Estou nessa de TI, já tem lá algumas décadas, né? Tem muita história para contar aí, mas a gente conversa aqui muito com o Carlos. Nós somos velhos que se mantêm atualizados, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos brincar aí mais um domingo aí de um encontro interessante. Vai, Érico. Bom, eu sou Érico, trabalho atualmente numa integradora de cartão de crédito, base de pagamento, na verdade, que não é só cartão de crédito, tem bem mais coisa lá. Já trabalho há uns 30 anos mais ou menos nessa área, vindo, trabalhando com programação, infraestrutura, arquitetura. Agora começou a puxar um monte de coisa na cabeça. Já disse uma vez, vou repetir, né? A gente acaba chegando a um ponto que a gente começa a virar severino, faz tudo, desenvolve, cuida da infra, cuida de chamada, cuida do cliente, cuida do projeto, do processo, e é isso, é mais ou menos o que eu faço hoje, né? A gente cuida de tudo um pouco e se vira. Como é que eu vou me apresentar, hein? Eu já estou trabalhando há 31 anos já, mas foi ontem ainda. E já fiz tanta coisa, cara, eu sou o Luiz, né? Atualmente eu sou arquiteto de software na Trustly, que é uma empresa de pagamentos, né, atuante nos Estados Unidos e na Europa, é um operador de pagamentos global, mas focado especialmente no mercado norte-americano, mercado europeu, né, operação na Austrália, com alguns clientes grandes. E a arquitetura tem sido a minha vida desde 2001, 2002, mais ou menos, né? Já fiz tanta coisa, né? Comecei muito focado na área de telecom, né? Depois passei para a área de serviços de internet e agora, desde setembro do ano passado, eu estou atuando no meio de pagamentos. E é tanta coisa, que nem o Érico falou, né? A gente faz tudo, velho. Né? Botar a mãozinha na merda. Bora, vamos lá. É com a gente mesmo ainda. Não tem muito escapatório. Porque se ninguém faz isso, ninguém assume para si a responsabilidade, né? A probabilidade de virar uma bomba 2, 3, 4 vezes maior é muito grande. Então, a gente tem que estar sempre disposto a ajudar. Beleza. Então, vamos à primeira pergunta. Com o advento... Antes de entrar, eu vou fazer mais... Acho que vai ser a segunda pergunta sobre o que é o conceito de arquitetura para vocês, mas não vai ser essa a minha primeira pergunta. Minha primeira pergunta é a seguinte. No Brasil, assim, quando a gente está falando de futebol, todo mundo, cara, é técnico. Todo mundo é técnico. Todo mundo sabe mais do que o técnico, por exemplo, o técnico da seleção, ou o técnico do time que gosta. Todo mundo sabe como armar o time, como definir as coisas para o time, mas quem é responsável é o técnico, no final das contas, é o cara lá, o profissional. E quando chegou o advento da cloud, parece que por conta do modelo arquitetural lá de microserviços, parece que esse espírito de que todo mundo é técnico tomou conta de quem é desenvolvedor, de quem é de operação, de quem é DevOps, todo mundo da área de tecnologia. Todo mundo é arquiteto, entendeu? Todo mundo é arquiteto. Às vezes o cara não tem experiência de nada, está começando a desenvolver, etc. E vai lá no Twitter e começa a falar, microserviços não presta. Não usa Kubernetes. E todo mundo tem um pitaco sobre arquitetura. E eu queria saber de vocês, que são experientes, por que vocês acham que isso acontece? Né? Por que a pessoa não tenta primeiro, sei lá, ser especialista ou estudar para a área que ela vai fazer, ou ser dev, ou ser front-end, ou algo parecido? Mas antes de tudo, ela sempre quer dar pitaco em arquitetura. Por que vocês acham que isso acontece? Aí fica à vontade para responder, não precisa ser em ordem alfabética. Posso dar uma rápida? Kruger, quanto menos tu conhece, mais tu acha que tu sabe. Pronto. Demi Kruger, né? Acho que sim. É isso aí. Coisa dessa, Tony Kruger. É isso aí, Demi Kruger, é isso aí mesmo. Quanto menos tu acha que tu sabe, mais tu quer dar pitaco, mais tu quer dizer que tu desconhece tudo para trás ou para frente, e aí tu acha, tu entra naquilo e aí tu acha que tu tem um conhecimento acima de qualquer outro que tem na área, e pronto, aí tu começa a dar pitaco naquilo, aí quando todo mundo vê que aí pô, o cara sabe,
O cara sabe, pô, tá falando umas coisas interessantes, né? Pô, o cara sabe. Aí na hora que joga a responsabilidade pro cara, o cara, putz, ó, tchau. Pô, essa é a minha primeira impressão. Eu falo muito, né? A gente, quando é jovem, a gente tem toda a capacidade de aprender, de ter o conhecimento, né? De ir lá, de pegar um livro, né? Pegar um livro, né? Tipo, chegou aqui, esse aqui é um desejo que eu tinha de adolescente, Code Complete. É um puta de um livro. Eu tive a oportunidade de ler algumas partes quando eu tinha 20 e poucos anos. Isso me ajudou pra caramba. Então, se tu pega um livro desse aqui, você lê todo ele, tu debulha ele, tu pratica ele, tu vai estar muito fodão, tu vai ser o cara, tu vai poder dar pitaco onde você quiser e tal. Mas a experiência que vai te tornar sênior, essa aí é só com trincheira, lama, barro, tiro, estresse pós-traumático, é só com essas coisas que você adquire experiência para ser sênior, velho. Então, e isso é verdade. Daí você vê hoje, por que tem tanto guri hoje, né, que quer ser o sênior de 2 anos, né? E aí quando tu coloca a responsabilidade para ele tocar, ele fala assim, não dou conta, tô de burnout, puf, desaba. É por causa disso. Eles não têm esse preparo de aguentar o tranco, entendeu? Burnout a gente tem também, mas não para de trabalhar, né? Não pode parar, né, velho? Porque a gente tem família, tem cachorro, tem sogro. É uma coisa. É muito complicado falar disso, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, etc e tal, né? E ao mesmo tempo a molecada mais nova, tipo assim, cara, você tá chorando muito cedo, né? O problema fica muito pior. Relaxa que piora, né? Vontade de falar isso às vezes. Mas outra coisa aí também, sabe, Carlos? Às vezes a pessoa conhece sobre o assunto. Isso é uma coisa que aquele astrônomo falou do Joe Rogan outro dia, né? A pessoa conhece o suficiente do assunto para achar que está certo, mas não o suficiente para entender que está errada, né? Então, muitas vezes a pessoa se manifesta e fala com aquela autoridade, uma coisa que, pô, calma, né? Não é tua expertise, você não tem tanta estrada assim, enfim. E outra como toda certeza é contextual, né? Oi? Como você aborda o problema, né? Sim. Tem a piadinha do matemático e do engenheiro, né? Dá um rolo de papel higiênico para cada um assim, ó, quanto mede? O matemático vai pegar, vai contar quantas voltas deu, qual que é a espessura, não sei o quê, fazer uma equação, validação, prova. Enquanto o matemático vai em tudo isso, o engenheiro vai lá, prende a pontinha no canto, desenrola o rolo inteiro e mede. Né? Mas agora pergunta para o engenheiro qual que é a distância da Terra à Lua, né? Aí ele não vai esticar uma cordinha para medir, né? Ele vai fazer uma outra abordagem para saber a distância entre a Terra e a Lua, entendeu? Então a experiência te dá essas nuances, né, de como resolver problemas, né? E as pessoas, elas falam, às vezes, da realidade que elas viveram, né? A pessoa tem experiência, e extrapola aquela experiência que ela tem, pode até ser bastante, mas extrapola para todos os cenários, e não é o caso. Definitivamente não é o caso. Vocês não acham que é nocivo? Porque, tipo, o hype eu considero nocivo, assim, tem coisa nociva, muita coisa nociva, porque às vezes tem um CEO ou algum C-level desses aí, vê uma palestra, como o André falou, assim, vai no evento careta, como o do Gardner, aí vê lá os quadrantes, olha, Kubernetes, bora usar. Isso é nocivo, né? Esse hype é nocivo. Mas vocês não acham também que o anti-hype também não é nocivo? Por exemplo, o cara dizer, a gente não deve usar, por exemplo, Kubernetes de jeito nenhum, não deve usar microserviço de jeito nenhum. Vocês concordam, por exemplo, eu concordo com a visão do Luiz, que é tipo, aqui a experiência, a gente consegue identificar, por exemplo, puxando para o meu exemplo, ele falou do exemplo do matemático e de medir, eu vou puxar para esse exemplo do microserviço Kubernetes. Que o cara vai dizer, não, eu vou usar, por exemplo, o microserviço Kubernetes serve para essa situação, mas não serve para aquela, entendeu? Não estou dizendo que eu não vou usar, eu vou usar quando serve. Então, vocês não acham que também é nocivo a pessoa cravar em pedra, não use isso, não use tal tecnologia, etc. Não, que é nocivo cravar em pedra sempre é, né? É xietismo, aquilo que o Luiz já falou bastante, a gente já conversou sobre isso. Polêmica! Mas tu não pode ser 100% para nenhum dos lados, tu tem que ter um equilíbrio das coisas. Eu sou de Java, né? Java paga as contas aqui de casa já faz quase 25 anos já, né? E vai continuar pagando. E vai continuar pagando, né? E me deu umas coisas para cuidar lá em Santa Catarina. Aliás, Érico, eu tô mudando no dia 1º, tá? Dia 1º já? Dia 1º já, então... Pô, tem que reservar a carne então, aqui, em maio, rapaz. Teremos um meetup. A gente vai assar a carne e mostrar para vocês, ó. Assamos uma carne. Vou levar um costelão. O assunto é sério aí, né? Não, é sério ainda. O Java é sério. O Java disse assim, olha, você vai morar em Santa Catarina na praia. Sim, senhor Java, eu vou. Sim, senhor, eu vou. Né? E no Java a gente tem um problema sério, né? Existe uma maravilha tecnológica no Java que a gente chama de JPA.
tá? Que é o Java Persistence Architecture, né? E o Spring, ele implementa o Spring Data, que é uma maravilha moderna. Tu só especifica uma interface, ele cria uma implementação para você, ele consegue interpretar aquilo e fazer funcionar. Só que tem uma grande resistência de empresas por causa de performance, né? E existem especialistas, né, que conhecem do assunto, que fazem funcionar em operações críticas, né? E aí tu tem que conhecer isso, ler, e tanto é que dá assunto para manga, né, que dá um livro dessa grossura aqui, ó. Isso aqui é o cara famoso lá no LinkedIn, o Vlad Mihalcea. Ele sempre está postando coisas, diagramas de arquitetura, ele fala muito de arquitetura, cara, muito bom, né? E aí você tem que, mesmo experiente, mesmo com toda a confiança que a empresa tem em cima de você, às vezes tem coisas que você que é o cara, que você quer ir lá, que não é hype e tal, mas o hype é o anti-hype. Não pode. A performance vai ser destruída. Isso e aquilo. Então, como é que você quebra essas resistências, né? Tu vai implementar um pouquinho ali. Mas quando tu fez isso, não, isso aqui tá funcionando. E depois de uns meses, não, aqui é JPA. JPA, tá funcionando ali, viu? Que legal. E assim tu vai indo. Então, é complicado, né? Isso quando é empresa é mais complicado, né? Quando tu tá em consultoria, às vezes tu fica mais amarrado ainda, depende do cliente, né? Eu passei muito por isso na época que containers ainda era alguma novidade, né? Assim, essa era a época que eu era funcionário público. Eu estava lá, vivia do inferno de lidar com o WebSphere, né? Meu Deus! E uma coisa curiosa, que hoje a gente sabe disso, né? É que não há nada que você possa fazer em um cenário de application server, porque é inerente ao modelo, né? Os problemas serão recorrentes. Não tem como superar isso, é um modelo que é falido por definição. Você não tem como mesmo, não de forma prática. Aí era uma coisa, eu achava engraçado que as pessoas entravam assim, não, eu vou programar isso, vou usar framework tal. Não, é isso que vai resolver. É inerente ao modelo de application server, esse tipo de problema vai ser recorrente, piripiroró. Aí foi quando eu esbarrei no Docker, né? Aquela explosão assim, nossa, tá aí, é isso. Hoje o pessoal chama de shift left, ainda traz para cá, que aí o problema está resolvido na origem, enfim, tem todos os desdobramentos da containerização. E era curioso porque nem tinha Kubernetes ainda, mas já era tão fácil enxergar que os problemas recorrentes da application server tradicional morriam no berço, né? Que qualquer coisa que a gente conseguisse produzir com container naquela época já seria melhor que trabalhar com WebSphere. Mas aí eu utilizei o anti-hype. Para convencer o pessoal que era bom. Nossa porque senhora. tu tinha os problemas de JVMs gigantescas que não resolviam nada, que a gente sabe que quanto maior o JVM, ela degrada a performance. Então você conseguia dividir esforço, melhorar a gerência de recursos, um monte de coisa. E até você conseguir enfiar isso dentro da cabeça dos gestores, precisamos investir nisso. Era muito difícil. E era curioso porque era um custo enorme que a casa tinha, porque assim, toda a infraestrutura era superdimensionada por A de pico em dobro, né? Porque tinha dois data centers, né? Então, era um negócio insano, assim, problemático demais, né? E aí você lida com o conservadorismo, né, da casa e o tal do anti-hype, né? O pessoal fica procurando um motivo. Não, ouvi falar que não sei o que vai dar problema. Cara, mas esse é o problema que você tem todo dia. Todo dia o pessoal sendo acionado, todo dia tendo que resolver o mesmo problema semana passada, enfim. Então, como o Carlos falou, né, assim, a questão de arquitetura, ela não é só porque é uma coisa bonitinha, shiny thing, né, vou ali atrás da coisinha legal, não, você tem um problema crônico aqui que você não consegue resolver há 5, 6, 7, 8 anos e tem esse próximo que resolve exatamente o seu problema, você tem que pelo menos experimentar. E a diferença que o pessoal acha hoje, a TI moderna, ela não é avessa ao experimento, ela entende que o experimento é importante. Esse é um assunto que a gente gosta muito aqui, né, de entender que a experimentação tem que fazer parte da sua dinâmica, dos seus processos, tem que receber isso muito bem. Porque se você leva 6 meses para conduzir um experimento, você vai levar 6 anos para resolver um problema. Né? É legal, gente. O que eu vou falar? Já falei no começo. Para mim, continua tudo igual. Ainda é a mesma avaliação. Beleza. Então, aí vamos então à pergunta que deveria ser a primeira, né? O que é arquitetura de software para vocês? Assim, eu não quero que venha com conceito, olha, fulano definiu assim, assado. Se quiser citar, por exemplo, cita igual o Luiz cita, tem esse livro, tem essa referência, etc. Mas eu queria saber da opinião de vocês, assim, de como vocês... Quando que vocês começaram a encarar ou encontraram de forma séria esse assunto e a trabalhar de forma séria? Quando vocês deixaram de ser júnior, eu acho isso, aquilo, para começar a ter as primeiras dores e perceber, sei lá, eu decidi minha carreira
para levar isso a sério, para começar a trabalhar de forma mais séria com a arquitetura? Olha, eu vou dar. Já como me bateu o TDAH, eu me perdi antes ali, porque faz umas semanas que eu não estou tomando remédio, eu vou dar minha resposta agora, que já está fresca na cabeça. Eu nunca fui arquiteto de software. Nunca fui arquiteto de software. Nunca me senti, nunca me chamei, nunca imaginei. O Luiz, eu digo assim, esse já passou da fase, já tá mega, já é mestre dos magos da arquitetura, né? Mas eu nunca me senti isso, apesar de ter trabalhado com desenvolvimento. O problema é um contexto, tu conseguir abraçar esse contexto que o Luiz falou no começo. Tu conseguir entender muito mais do que um requisito, ou muito mais do que uma necessidade de mercado, e entender o que acopla no que, e como é que funciona toda essa miscelânea. Ter ideia comercial, ter ideia de dinheiro que vai ter que entrar para fazer, de tecnologia que tu vai ter que usar, de legado que roda. Então, eu acho que para virar um arquiteto de software é duas coisas. Tem que ter muito estudo e experiência, porque também ninguém sabe pedalar uma bicicleta olhando vídeo no YouTube e fazendo curso. Também não existe isso. Então, eu acredito que é um contexto que, para se chegar a ser um arquiteto de software, tem um contexto muito grande, um caminho bem grande para ser percorrido. E é só tempo mesmo, não tem outra ideia. Existem dois caminhos, tá? Tem o caminho o caminho da dor, né? Sofrimento, que tu tá anos ali, ajoelhado, levando chicotada, paulada, pancada, e você vai aprendendo com seus erros, e ao decorrer dos anos tu começa a criar sempre falo da big picture, né? Você vê a grande figura dos problemas na sua frente, e aí você começa a propor soluções, né? E ali tu tá começando a fazer um exercício de arquitetura sem saber, porque no fundo a arquitetura é você propor soluções, ter um arranjo, né, ou seja de componentes, ou seja de deployment, ou seja de elementos de rede, aí ou seja de processos, tudo isso envolve arquitetura, né? E tem o outro lado que o cara vai lá pro Gartner, vai estudar arquitetura corporativa, vai estudar aquele negócio lá, vai ganhar uma carteirinha, e o cara vai querer chegar e implementar. Pode funcionar? Pode, tá? Só que aí tem um grande problema. Ele vai criar uma resistência com quem vai estar trabalhando com ele, porque ele não tem experiência. Então, eu acho que tem que ser um mix das duas coisas, né? Você tem que começar, pela sua experiência, você começar a estudar e se preparar para ser arquiteto, tá? E arquiteto não é só de software, né? Tipo, o Érico, sempre que eu entendi do Érico, tu sempre foi um arquiteto de soluções, né, Érico? Sempre via o geral da coisa, vai funcionar aqui, o data center ali, aqui a gente vai ter um processo assim e tal, chega no final tudo funciona, né? Arquiteto de software é mais ou menos a mesma coisa, só que especificamente de software, né? E tem os arquitetos ainda que vão dar pitaco lá no DevOps, lá na infra, né? Aí, geralmente, hoje é muito, muito comum, né, o DevOps ter um arquiteto, né? Aí tu conversa com o cara, tu alinha os problemas, combinam, não, tá isso aí, vambora, entendeu? Então, para mim, a arquitetura sempre foi esse exercício de bolar soluções, né? Para mim, o exemplo fundamental disso é o Lego, né? Você tem o Lego lá, você pode mudar o Lego, criar vários arranjos de Lego, você pode fazer uma Estrela da Morte, você pode fazer um cruzador, ou você pode fazer uma cidade, tudo com peça de Lego, entendeu? Né? E software, TI, é mais ou menos isso. Você consegue fazer muitas coisas utilizando as mesmas coisas que o banco usa, que a telecom usa, que o provedor de internet usa, e assim por diante. Severino. Eu já Severino, falei Severino, é bem isso mesmo. Olha para o comercial, olha para o financeiro, olha para eu sempre falo a tecnologia. Assim, arquiteto nunca consegue explicar para o pai e para a mãe o que ele faz para viver. Não me pergunte. O dia que alguém conseguir dizer o que eu faço, olha, eu me aposento. O sofrimento. Meu filho vai para mim, pai, me perguntar na escola o que você faz, eu não consigo responder. Eu, filho, às vezes nem eu. Mas é isso aí mesmo. Trabalho com computador, tá bom assim. Aí realmente, aquele negócio, para a família, você é um grande consertador de impressora, né? E vai morrer assim. Não, arrumar o roteador de internet. Roteador de internet. Também. É engraçado isso. Acho que de uns anos para cá, quer dizer, de vários anos para cá, acho que a gente para de pensar essa posição do arquiteto só como a pessoa que sabe resolver o problema, né? A gente atua, né, para resolver o problema, para que ele continue bem resolvido e para que outras pessoas possam assumir aquilo depois e continuar resolvendo, né? Essa é a principal dificuldade, né? Eu quando trabalhava nesse lugar
do WebC, né, lidava com isso. Existia um time de arquitetura que estava lá sempre pensando na melhor arquitetura possível para todos os casos, né? E isso ficou tão descolado da realidade que, no final, o time está desenhando coisas que nenhuma equipe ia querer usar, né? Não estavam participando dos projetos, dos desafios do dia a dia, né? Então, ficou um negócio, esticou tanto que ficou muito evidente isso, né? Você tem que resolver, tem que continuar resolvido, tem que permitir que os outros continuem resolvendo daí para frente, gente mais júnior possa trabalhar daqui, né? E eu acho que a gente hoje enxerga essa cadeia de valor inteira, essa cadeia de valor. DevOps é isso, DevOps é aquele olhar de cadeia de valor, né? De cadeia de toda produção de software. Então, a gente hoje realmente, a posição de arquiteto, ela extrapola muito só, vou escrever o melhor código, né? Bem além disso. Concordo com vocês. Eu acho que o DevOps e a evolução da TI, no geral, fez a gente focar mais no produto, a gente focar mais na área de desenvolvimento, e isso acabou por expandir o papel que era sempre foi um papel central do arquiteto, e concordo com o que o Luiz falou. Acho que deixou de ser arquiteto de software para se transformar em arquiteto de solução, porque é transversal, entendeu? Então, meio que não tem como fugir, não tem como eu dizer, olha, vai ter uma salinha ali do arquiteto, e aí isso me faz emendar minha próxima pergunta. O arquiteto... Só complementar. Pode falar. Só complementar, né? E o que acontece hoje, segundo o que o André falou, é que às vezes tem um grupo de arquitetura que tá lá, sabe, que pregando pro vento, o cara sobe em cima do banquinho e fica, por quê? O hexagonal, e não sei o quê, e tal. Só que ninguém vai usar. Então, o grande desafio hoje é você conseguir fazer o trabalho de arquitetura, entendeu? Entregando valor para o desenvolvedor, que vai entregar mais valor para a empresa. Esse é o grande desafio, entendeu? Porque esses dias lá tinha que fazer uma integração para... tinha que mandar e-mail pelo SS, aí o SS tinha que me dar os feedbacks de delivery, bounce, spam, para eu atualizar em tempo real aqui a base de dados do sistema, né? Não, isso aí eu falei, isso aqui, ó, SS manda para o SNS, o SNS faz um endpoint HTTP, a gente pega de volta aqui, aí todo mundo me olhando assim, tá, mas tu sabe fazer isso? Não, eu faço. Eu fui lá e fiz. Aí entreguei assim, o arquiteto sabe programar, velho. Eu olhei assim, não, vocês perderam o respeito. Pois é. Entenderam a imagem? Acabou que ele adiantou minha pergunta, que minha pergunta era essa, mas eu vou tentar, vou refazer, e se ele quiser acrescentar mais alguma coisa, é isso. O arquiteto, ele tem que ser um cara separado, ou ele tem que saber codificar também? Sim, hoje em dia. Ele tem que saber fazer isso. Ele tem que estar próximo do time. Essa era a minha pergunta, mas ele acabou atropelando. Aí vai o que o Luiz falou. Deixa eu me colocar agora, porque a cabeça chegou a ferver aqui. Vai exatamente o que o Luiz falou, vai exatamente o que o André falou. A gente tem o problema assim, ó, é os arquitetos de 2 anos. É o sênior de 2 anos. O cara entra, acha que sabe tudo, quer mandar em tudo e quer tomar decisões sem consultar ninguém, acha que aquele framework, aquela ideia, aquele processo que ele aprendeu é o melhor do mundo e tem que ser usado daquele jeito e quer enfiar a goela abaixo. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode. Qualquer decisão que vai ser tomada, tu tem que chegar e dizer assim, cara, quem é o executor dessa tarefa? Quem é o responsável por isso? Ele que vai ter que decidir e te dizer que está certo ou errado e como é que tem que ser feito. E tu tem o trabalho de convencer se está certo ou não. E aí entra no acordo, daí tu resolve um problema. Na verdade, tu passa essa responsabilidade. O arquiteto hoje, de qualquer coisa, qualquer tipo de arquiteto, ele tem que trazer os envolvidos no processo ou saber ouvir esses envolvidos e saber discutir com esses envolvidos para passar a responsabilidade para eles. É muito mais integração de tudo isso do que... Porque tu tem um objetivo, não adianta, tu tem um objetivo. Vai ter lá, no final das contas, tu tem um objetivo. E para chegar naquele objetivo, tu não vai conseguir dar chicotada no pessoal. Tu não vai conseguir impor regra. Não existe isso. Não existe isso. O engenheiro vai dizer que não dá e pronto, acabou. O desenvolvedor vai dizer que não dá e pronto. O financeiro vai dizer e acabou, vai acabar. Então tu tem que englobar tudo isso para a coisa funcionar. E aí é que começa. Tem que saber desenvolver? Tem. Tem que saber de negócio? Tem. Tem que entender financeiro? Tem. Tem que entender de comercial? Tem. Tem que entender de pessoa, de RH? Tem. Se não chegar nesse monte... Quanto mais entendimentos tiver dos processos envolvidos, melhor vai ficando. Mais interações vai conseguindo fazer. Melhor as coisas vão funcionando. Porque agora, ano passado, eu tive um negócio lá com um desenvolvedor que ele queria assumir uma parte lá. Não, eu vou desenhar essa parte aqui do processo e tal. Eu digo, cara, mas ele é desenvolvedor,
já há 3 anos, 2 anos que ele desenvolve. É júnior. Aí é bom tudo e tal, mas é júnior. Eu digo, cara, ele não tem ideia nenhuma de processo comercial, de faturamento, de regra, tinha umas partes de fiscal e tudo mais. Eu digo, bom, eu vou deixar na mão dele só para ver o que sai. Simplesmente ele foi, ali travou, parou, acabou para ele, assim, entrou e saiu. Eu digo, cara, não funciona assim, cara, não funciona. Tá botando, vai lá e pergunta pro pessoal que trabalha para ver. E aí, de repente, o negócio começou a aumentar na cabeça dele, ele começou a ver o tamanho que era a coisa, a parte dele era menor que tinha. As interações com os externos, tipo assim, o core que ele tinha que desenvolver era desse tamanho, e as integrações faziam uma volta ao redor de tudo, assim, gigante. E aí começou a entender o que é mais ou menos esse trabalho de interações que a gente está conversando até aqui. Só mais um exemplo de velho. Cara, vai botar a responsabilidade nele. Ele quis assumir, eu digo, é tua responsabilidade. Vocês sabem que esse tipo de problema é o que mais forma o bom arquiteto, né? Se o guri souber aproveitar essa oportunidade de apanhar que nem gato morto, né, cara? Aí ele vai aprender. Eu digo que eu virei arquiteto de verdade foi num projeto de renovação de concessão de uma telecom aqui do Brasil. Porque era exatamente isso. Não, Luiz, é só relatórios. Você vai pegar relatório daqui, e vai consolidar e entregar para a Anatel. Foram 2 anos, a gente fez a primeira parte com workflow, com integração, com validação, com Java 4 e tal, e mandamos. Aí eu saí, eu fui embora, fui trabalhar no outro cliente e tal, daí eu voltei, essa telecom me contratou, eu voltei, ainda estava lá o projeto, eles iam lá me perguntar, e eu falei, não, faz isso, faz aquilo e tal, né, e ali que eu consegui ter essa noção, justamente, de você entender, engenharia funciona desse jeito, TI funciona desse jeito, vendas, lojas, não sei o que, tu consegue ter uma visão total, e aí tu começa a ver assim, putz, dá para fazer um negócio bacana aqui. E o problema de quem não tem experiência, você entra, você só enxerga a caixinha aqui, ó. Só que você não enxerga assim, sabe aquele negócio lá, né, do iceberg, você só enxerga a pontinha do iceberg, você não enxerga o tanto tá para baixo, né? O interessante é que a gente percebe o quanto que a TI atrapalha, né? Isso. Em telecom, nesse cenário específico que você comentou, né, loja, vendas, as agências reguladoras, né, enfim, é complicado pra caramba. E em cada ponto desse crítico aí, os sistemas são o pior problema, eles são o pior entrave, eles são a maior ineficiência. E telecom, eu brinco muito isso, né, daqueles grandes exemplos, historicamente falando, né, grandes exemplos de como a TI é um grande problema na empresa, olha, telecom. E bancos antigamente, né? É impressionante como tudo é complicado de acertar, tudo é caro de mexer. Tem 4 ou 5 coisas que sistemas que fazem a mesma coisa, espalhados. É um inferno. E quando começa a perceber o arquiteto que tem essa experiência, né? Ele trabalha contra isso, ele trabalha para resolver isso, ele luta contra tudo e contra todos o tempo todo. É impressionante. E é curioso, assim, o Carlos perguntou, né, se estava um pouco na pergunta dele, agora ele já nem lembro mais, né, se o arquiteto precisa saber programar. É importante que ele saiba, conheça a mente dinâmica, a cadeia de valor de software é importante que ele conheça, mas o principal em certos empresas como telecoms, né? Muitas vezes o trabalho dele é evitar programar. Ou você vai fazer Google Code, vai fazer algumas coisas assim, mas vai evitar reinventar agora. Tem sempre um engenheiro querendo fazer, o meu vai ser o melhor de todos. Aí gasta 6 meses, 2 anos de trabalho com o negócio que não era nem para ser feito, né? Então, empresa grande tem que saber, né? Sabe? Empresa grande tem o problema da bola, né? Exato. Tem o problema da bola, né? Isso é polêmico também. Empresa grande tem um grande problema da bola, porque chega uma determinada empresa grande, chega assim, cara, se tu pegar essa solução aqui, tá? Vamos implantar, vai resolver esse problema, daí eu vou te levar para os Estados Unidos, você vai fazer Keynote, vai fazer o caralho A4, né? E o cara cresce o olho e ele quer, porque quer implantar aquilo lá. E aí começa a degringolar começa a agravar os problemas. E muitos desses problemas que você citou, de ter várias coisas fazendo a mesma coisa, vem disso aí. Porque cada um quer fazer o seu, porque o seu é o melhor do mundo, entendeu? Resolve todos os problemas. Todos os problemas são resolvidos. Menos o que interessa. Não, e o pior não é isso, eu sempre falo, toda nova tecnologia resolve antigos problemas conhecidos e cria novos problemas, esses sim, totalmente desconhecidos. E pronto. Luiz,
Tu estava falando das telecoms que tu trabalhou há muito tempo e tudo mais, eu estava lembrando agora das duas telecoms telecom que eu trabalhei também. Eu trabalhei no tempo da GVT, que fechou, né? Bem no final ali, eu peguei 2014, aí eu entrei em julho de 2014, e já em novembro a gente já sabia que a Vivo tinha comprado e tudo mais. E depois eu fui trabalhar numa outra, que não vale a pena dizer agora. E o que aconteceu? Teve eu tinha essa visão exatamente assim, ó, eu tinha um cuidado no tempo da GVT, que era saber das integrações, saber todos. Tô com o pessoal aqui do meu lado aqui. Tinha as integrações, todos os sistemas eram um sistema só, sempre. A GVT, ela tinha uma premissa que era o usuário, tanto faz se era interno, externo, como é que ele funcionava, tinha que ser sempre um. Era um ponto de contato sempre. Então, eles, mesmo que alterasse o back, que fazia algum processo, ou isso mudava toda hora e tudo mais, eles faziam, a primeira coisa que eles viam era o custo de integração para poder ter um ponto de contato, continuar com aquele mesmo ponto de contato e não ter impacto isso para frente, não passar o impacto disso para frente. O que eu acho engraçado, eu comentando agora com os amigos meus que ainda ficaram lá trabalhando, que eu já saí faz algum tempo da outra empresa, atualmente, para fazer a mesma coisa, eles têm que preencher, têm que usar ou integrar com 4 ou 5 sistemas diferentes para fazer uma coisa que antes era, tu apertava um botão, assim, tipo, o pessoal ia para a rua lá e tal, tinha um negócio lá, apertava um botão, já fazia todo o procedimento. Agora eles têm que usar 4 sistemas diferentes ou 5 sistemas diferentes para fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o diretor foi para os Estados Unidos, aquilo resolve todos os nossos problemas. Aí veio, fica 2 meses, 6 meses, 1 ano, sai fora, entra o outro. Não, mas esse aqui vai resolver todos os nossos problemas. E vai só colocando ladeira abaixo o negócio. E a GVT era fora da curva mesmo, eu me lembro disso. Né? Ela era diferente, né? Tinha uma TI que... A lembrança que eu tenho era muito à frente da Gilmar. Era referência, né? O legal que a gente trouxe dessa época, não sei se você conheceu, Érico, nós trouxemos lá da GVT o pessoal da E-Wave, que fazia esse negócio de arquitetura, e eles eram fantásticos. O dono da E-Wave era um israelense. Eu conversei com esse cara era ele que cuidava. Daí quando venderam a GVT, claro, eles foram embora, né? O Itamar estava lá, a gente levou ele para trabalhar com a gente na lugar alguns projetos e tal, mas era outra visão, era outro mundo, né? O GVT era outro mundo, né? Daí depois foi absorvida, né? Aí já viu, né? Bom, se era israelense, devia ser primo do... Cara, ele era ligeiro, ele entendia o negócio, ele tinha sacado e tal. Eu lembro, eu perdi algumas contas para eles, eles eram concorrentes. Eram bons, sim. E quando a gente perde para um cara que é ruim, a gente fica foda, assim, aí fica... dá lá, tô com um cara bom, para o prestamento entendido. Eu lembro. Era difícil para a gente ganhar cliente lá no Telecom, né? Tinha muita experiência para isso aí. Legal. Você já, todos nós, né? Que vivemos a transição, né, do mundo pré-cloud, né? Para cloud. E eu queria saber da experiência de vocês, assim, da visão de vocês, do que é diferente, né? O que é que mudou nesse papel de arquitetura, né? Mesmo, não importa que vocês não sejam, quem não seja arquiteto, mas pelo menos que enxergou o arquiteto trabalhando antes e depois da cloud, como é que é, assim, tipo, quais as diferenças, assim? Se teve algum impacto ou não mudou nada, continua tudo errado, como diz o Érico, só mudou, só acrescentou mais uma outra camada de dor de cabeça, enfim, qual é a opinião de vocês? Não sei se vocês viram, mas eu em 2001, eu trabalhei muito com IBM, né? Eu fui certificado AIX, por isso que eu conheço essas tranqueiras, viu, André? Né? AIX, WebSphere, delícia, dá uma saudade. Mas lá tinha uma coisa legal que era o seguinte, em 2001, 2002, a IBM começou a vender virtualização em cima de máquinas Z, de mainframes. Era um esboço ultra caro, ultradimensionado de containers, né? Porque você fazia dentro do mainframe rodar milhares de maquininhas Linux fazendo alguma coisa, entendeu? Podia ser até desktop, se você quisesse, né? E isso veio antes de ter o ambiente de nuvem, tá? De ter essa noção de nuvem, né? E eu acho que primeiro foi o seguinte, nós tivemos o movimento do data center, aí do data center a gente teve esse movimento da virtualização para começar a otimizar os recursos de
data center que você vai utilizar. Aí depois começou, não, agora vamos mandar esse data center lá para PQP, onde, independente do que tiver, ele vai rodar. E aí começou esse conceito mais apurado de nuvem que a gente tem, né? Mas se a gente for ver bem no mercado, a gente vê iniciativas que hoje são consideradas coisas de nuvem, lá de 2001, 20 anos atrás. A gente, claro que a gente não enxergava assim, né? A gente enxergava assim, puta, por que virtualizar, né? A virtualização, na verdade, foi criada pela IBM, esse tipo de... Ou pela Sun, a Sun que começou lá em 90 a fazer um esboço disso, né? Foi por causa do Java. Gente, o COBOL era isso, tá? O COBOL era isso. Maquininha, eu tava pensando, foi na coisa da IBM, né? Tinha aquela Z, como é que era? Não era o Z, não era? VZ, tinha o Z, que era o mainframe, os P, que eram os RISCs, né? E os I, as Intel. Né? Mas e esse negócio de virtualização começou primeiro com o Z, né? Com o Z daí você poderia fazer, tipo, né? A Algar tinha um Z grande. Rodava não sei quanto... aliás, rodava não, né? Ficou anos sem fazer nada. Pagando aquele contrato, né? Mas depois se começou a utilizar para algumas coisas, tá? Depois encerrou o contrato e entregaram, né? Mas tem coisas de virtualização. A virtualização começou primeiro lá com a Sun, né? O Larry Ellison da Oracle falava disso antes do ano 2000, lá por 97, 98. Tu lembra, André? Network Computers? Tu lembra dessa fase? A Sun foi visionária demais. Ela chegou 15, 20 anos antes. Era a Sun, era a Sun e a Oracle. Tanto é que a Oracle comprou a Sun. Sim, foi um final triste para a Sun. Foi melancólico ainda. Bem melancólico. Mas, na época que acabou, eu fiquei bastante triste, que eu era muito fã. Eu tinha. Desculpa, eu só ia dizer que era a minha época áurea do Java, assim. Não, eu brincava com... Eu fui muito privilegiado porque quando caiu a reserva de informática no Brasil, nos anos 90, tá? Era proibido trazer computador igual trazer droga, tá? Era um negócio meio... Era louco, mas era muito louco. Polícia Federal batia na tua casa, velho. Você vendia, vou vender um PC, vender notebook, era um negócio. Mas enquanto isso caiu, a Unicamp foi rápida e celebrou aqueles contratos de parceria que hoje são comuns, né? E na época a turma mais ideológica achava absurdo, achava que estavam vendendo os laboratórios da Unicamp, enfim, mas enxurrada de Workstation Sun. Aluno de graduação, bicho, né? Lá chama bicho calor. Eu mexendo com aquelas Spark Station da Sun, que era uma coisa maravilhosa. Os caras estavam realmente muito à frente. Assim, tá? Mas a virtualização, ela já existia antes da popularização da cloud, como a gente conhece hoje, já tinha algumas empresas que exploravam esse modelo, né, de pequenos softwares. E isso foi uma coisa que o mercado tateou, mas eu acho que, se falando de arquitetura, Carlos, hoje a gente cunhou um termo para isso, que é o Cloud Native, né? Existe essa palavra aqui. Cloud Native não é sobre onde você roda, mas mais sobre como você roda as coisas, como você toca a sua TI. Eu acho que a grande mudança que a cloud trouxe é o tal shift left. Vamos pegar essas responsabilidades que eram de infraestrutura, então somente, né, com tempos, processos, formalismos e aquele exagero, e vamos trazer para cá, vamos dar uma jornada mais self-service para os times, vamos dar mais autonomia e autossuficiência para os times. Essa foi a grande mudança. Se você olhar para os processos de gestão de TI hoje de uma empresa que realmente performa, vai vir algo completamente diferente. Tanto é que a gente hoje, mesmo com cloud, né, Google, Amazon, Azure, aquela TI corporativa que pega a cloud e gerencia do mesmo que ela gerenciava 20 anos atrás, ela gasta muito mais, tem tempos muito piores, só piora, né? Então, realmente, tem uma transformação enorme aí na como você concebe software, como que os times são enfim, concebidos hoje, né? Porque realmente os papéis mudaram completamente. Não a área de conhecimento, né? As áreas de conhecimento não são história, de OS, segurança, só que essas pessoas não trabalham mais em silos como antes e elas vêm agora com os times. Então, todas as mudanças que a gente conversa aqui são mudanças culturais, práticas, né? Tá doido para falar aí. Boa. Estou me segurando aqui, mas vou ficar quieto. Não, vou deixar, continua aí. Era isso que eu ia comentar. A cloud, ela trouxe novos processos de gestão de TI, novos modelos operacionais, nova jornada para os times, né? Mudou tudo, né? Mas quem toca TI daquela forma tradicional, caixinhas do iTunes, né? Não faz um pedido, tem um SLA, abre um ticket. Quem toca TI desse jeito, cara, aí para a cloud piorou muito. Ficou muito mais caro, né? Mais imprevisível, enfim. Mas é isso. Eu conversei com o Carlos e o Caio, com o André também, da outra vez.
exatamente esse ponto. O que está acontecendo com essa parte de cloud e tudo mais? Passa a responsabilidade, mas não passa o conhecimento. E aí esse é um problema sério, porque a pessoa que... Aí vamos entrar lá no começo da nossa conversa aqui, que eu falei, é Dami Kruger. É Kruger, Dami Kruger, eu não sei. Eu tenho uma perspectiva de conhecimento, e aí o que os Kubernetes, as containerizações, o que acontece? O cara coloca aquilo em produção, não se atenta, não tem 70 anos de experiência que o Luiz tem, coloca em produção o negócio, e aí só... o que eu faço? Escala. E aí fecha com o que o André acabou de dizer. É o custo, vai explodir aonde? E aí, nossa, que porcaria essa infraestrutura. Olha só o custo que nós temos nessa infraestrutura. Eu comecei a mexer com o Amazon em 2008, tá? Não porque eu tinha que não, simplesmente eu resolvi, não, eu vou aprender isso. Isso aqui vai ser diferente e tal, e na época eu era especialista lá na Algar, né? Eu falava, gente, cloud, Amazon, gente. Eu era o louco gritando pro nada, né? E muitos dos caras que lá falaram, não, isso nunca vai funcionar e tal, hoje são os bonitão que vai pro LinkedIn e colocar assim, nossa, porque o modelo de cloud é do caralho A4 e pá, isso aqui, daí tu olha assim, olha só. Mas o que aconteceu com a maioria delas e acontece hoje, né? Sai desse modelo de gestão antigo para o novo, né? Ele vai pegar um data center e migrar as is para dentro da Amazon, tá? Vai diminuir o custo? Vai. Mas tu só tá transferindo um problema daqui para cá, né? Em 2015, eu fiz um projeto que nós migramos 3 data centers lá nos Estados Unidos para Amazon, e a estratégia que a gente adotou foi as is. A gente baixou uma despesa de 90 e poucos milhões de dólares, baixamos para 8, e quando nós baixamos para 8, assim, fechamos, né? Aí me chamaram, Luiz, reunião. Tá? Não, gente, agora é o seguinte, ó, agora que vocês terminaram, tá tudo funcionando e tal, agora vocês vão ter que migrar tudo para Docker. E aí que eu fui aprender Docker na veia. Daí nós mudamos, pegamos todo aquela estrutura e tal, migramos a infraestrutura de Docker dentro da Amazon, não usando o ECS, né, usando uma máquina hiper parruda, 400, 500 CPUs, não sei quantos, né? Aí colocamos ela em Docker, aprendemos todos os programas de Docker, sofremos, quebrou, deu crash, deu outage e tal, nós migramos. Aí o custo desceu de 8 milhões, foi para 4 milhões, 3 milhões e 800, uma coisa assim, né? E hoje, eu sei que eu saí de lá ano passado, e hoje eu sei que eles estão lutando para migrar para o modelo de serverless. E aí eu acho que vai ser um problema, porque serverless tem um problema que você não consegue colocar limites, né? Se você não souber gerenciar muito bem, tu pode entrar numa roubada. Se alguém for lá fazer um Gatling, fizer um JMeter lá, quebra a tua empresa, né? Então assim, são novos problemas, né? Mas veja bem, né? Essa foi uma empresa que começou em 2015. As que começaram lá em 2009, 2007, lá no início da Amazon, que seguiram acompanhando, evoluindo, hoje elas têm um modelo de gestão muito melhor. Qual que é o problema de tudo isso? Elas estão tão amarradas na Amazon, que se a Amazon pipocar, elas pipocam. E não né? consegue nem Semana passada teve uma de novo, né? Então, assim, tem esse problema. E a mesma coisa com o Google, a mesma coisa com o Microsoft, né? Então, são problemas e problemas, né? A gente tem que saber resolver eles. Tu sabe que essa coisa de ficar amarrado, a gente tem um cuidado na empresa que eu estou hoje, que é exatamente esse. E se consiga da forma nuvem, mas que se consiga da melhor forma, ou menos impactante possível, sair de um lado e ir para o outro. Então, a gente usa uma cloud só, mas tenta desenvolver da melhor forma possível para conseguir poder pular para outra se precisar, né? Se precisar, e deixamos alguns testes rodando dentro das outras nuvens e faz alguns parâmetros, a parametrização para verificar se está tudo nos conformes, vai usar uma tecnologia diferente. Até agora, esse final de semana, semana passada, eu estava exatamente pensando nisso aí. Vamos usar, era a containerização lá, exatamente o EDS lá do Amazon lá. Vamos usar, não vamos usar? Vamos usar o EC2 com um Docker ou vamos usar? E ficamos nessa. Eu digo, cara, é melhor a gente usar o EC2, que no outro lado a gente sobe a máquina, é a mesma coisa, toca os containers para dentro lá e acabou. Mas daí tem, cara, sobe 2 máquinas, sobe 3, sobe 4, faz ali um escalation ali, alguma coisa assim. Mas a gente consegue sair de uma nuvem para outra sem se amarrar, porque a tentativa da empresa, não tão errado nisso, eu acredito que essas nuvens, a tentativa delas é cada vez mais
te oferecer oportunidades para ficar preso com elas. Ora, na Amazon tem esse problema, né? Cara, tem umas coisas muito loucas lá, tipo de IA. Tipo, tu tem o SageMaker para analisar modelos, né? Sim. Fazer alguma coisa. Beleza, tu fez o negócio com o SageMaker. Tu não consegue sair de lá. Tu pode até sair, mas tu vai continuar utilizando uma ponte para ter o SageMaker, entendeu? São escolhas, né? São escolhas. Uma coisa curiosa que eu tenho visto cada vez mais o pessoal falar, eu pessoalmente não fiz, né? Que assim que o seu modelo de gestão já passou esse modelo todo, chama de Cloud Native, né? Você já olha para a infraestrutura como é composta por elementos descartáveis, né? Você já consegue praticar no data center aquilo do jeito. Trabalhando do jeito que você trabalha na nuvem, né? Você trabalha com as mesmas abstrações, né? Você trabalha com container em escala, dentro de casa ou na cloud, você acaba com as mesmas práticas. E tem muita turma que observou que o workload dele, a empresa já se estabelecendo, né? Já crescendo, tinha que crescer, já conhece o modelo de negócio delas, e algumas dessas empresas entendem que elas não precisam de elasticidade, ela tem uma carga razoavelmente constante no tempo, né? Elas começam a considerar a repatriação, que eles falam. Não, deixa eu trazer de volta a data center e economizam, né? Eles fazem as contas lá. Algumas empresas, claro, com todas, né? Estão arriscando a fazer isso porque já modernizaram o modelo de gestão, já trabalham com essa mentalidade Cloud Native, então tanto faz onde está rodando. Né? Claro que estou sendo simplório, né? Mas tem... Até porque tomar conta da cloud, aquela questão não é tão plug and play assim, você precisa de pessoal especializado, né? Você não se livrou da infraestrutura, você tem pessoas diferentes agora. E você ter uma máquina AWS, ou você ter uma lapa lá dentro de um data center, como a Equinix, né? O teu modelo de gestão não faz, quase não faz. Né? Eles entregam também alguma coisa para você, então você pode abdicar de trabalhar na nuvem, trabalhar com sua nuvem privada, com o meu modelo de gestão. Né? Então a gente começa a observar muita gente fazendo essa transição, porque as decisões de arquitetura vão ser as mesmas. Claro, algumas empresas. Eu já trabalhei em cliente que não usava nuvem. Atualmente, né? Tipo, depois de 2020, falando, porque também eu já participei de projeto antes, bem antes, na época do on-premise, onde a gente migrou as coisas de on-premise para VM e de VM para Docker. Já fiz isso também, há muito tempo atrás. Mas, tipo, o que eu enxergo agora, eu mesmo dando minha resposta, o que eu enxergo aqui com a cloud, a gente tem mais opções. Entendeu? Então, eu posso transferir o meu data center, como diz o Luiz, ou então a minha solução que estava em um data center para cloud as is, né? Uhum. Mas eu posso montar do nada, como se estivesse montando num data center a minha solução no cloud, onde eu vou administrar e tudo mais, sem ser cloud native. Né? Eu posso otimizar depois que eu montar e transformar em cloud native. Eu posso identificar dentro da minha arquitetura alguns pontos que seriam custosos de eu manter, mesmo se fosse cloud native, porque eu ia ter que manter uma equipe ou algo parecido, e por exemplo, escolher alguns pontos que deixar o serviço da cloud que é gerenciado pela cloud tomar conta, né? Ou ficar, pode ser um bom negócio, por exemplo, como o Luiz falou, essa parte aqui da minha aplicação eu vou deixar como serverless, entendeu? Então eu vou deixar como os serviços lá de load balancer e etc. da própria cloud, CDN da cloud, que vai ser menos custoso para mim, né? Hoje em dia a gente consegue visualizar isso, né? Hoje a pessoa que administra a data center, ela tem toda essa liberdade entre aspas, de escolha, né? Claro que o que ela tem que pesar é a questão do custo, porque se eu tiver que tomar conta do meu data center, se eu tiver que criar um data center, eu tenho toda aquela dor de cabeça lá da parte energética e compliance e um monte de coisa que eu vou ter, que tem um custo, né? Mas aí, não sei, cada um sabe onde o calo aperta, né? No meio do caminho tem oferta, sabe? Entre você montar o seu REC lá, tem coisas no meio do caminho. Né? Sim. Você pode alugar o REC. Não, pode alugar, exatamente. Que é o serviço que a gente chama de colocation. Sim. Mas tudo bem, assim, o que eu vejo hoje em dia é isso, né? Que a gente tem essa liberdade, que antes a gente meio que não tinha isso. Tá, beleza. Então vamos para a próxima pergunta. Vocês acham, porque como eu citei antes, o mundo hoje da área de tecnologia está muito voltado para quem é dev, né? E para o produto que a gente está produzindo ou que a gente sustenta. E vocês acham que o dev ele tem que ter o pensamento, a preocupação com a arquitetura também,
Assim, agora falando de forma séria, a primeira pergunta era tipo, não era só dev, era para qualquer profissional, falando especificamente o dev. Quando ele estiver codando, ele pode dar pitaco, ou quando ele estiver codando, ele tem que pensar também na parte arquitetural? Sempre. Né? Essa semana eu fiz um review com 2 sêniors, né? E chegou para mim o seguinte, assim, Luiz, isso aqui realmente é um façado, né? Um padrão de fachada, né? Aí eu falei assim, meninos, eu não escuto essa palavra já faz pelo menos uns 15 anos, quando a gente parou de usar JB2. Né? Mas o padrão de projeto façade, o que ele faz? Ele externaliza para você alguns serviços de algum outro cliente, alguma outra coisa, um serviço, né? Então vamos analisar aqui. Eu peguei lá, analisa aí. Ó, temos aqui o pacotinho do façade, tem a interface aqui, a implementação está aqui, que ele vai usar, vai externalizar só esse e esse. Correto? Correto. Né? Qual que é o... Né, tá fazendo padrão? Tá fazendo padrão. Ah, mas eu preciso ter isso, não podia ser polimorfismo direto no cliente? Ah, pode. Só que tu vai ter que exportar esse objeto com todas as interfaces de qualquer maneira, você vai ver elas lá do lado. Então, assim, esse jeito é feito assim porque resolve, né? Então, até entre sêniors, existe alguns gaps de formação de arquitetura, entendeu? Como é que a gente corrige isso? É trabalhando a arquitetura desde lá no início dos caras, entendeu? Entrou Juninho, tu começa a martelar na cabeça. Eu tenho falado isso, o pessoal enche o saco da gente com esse treinamento de compliance de segurança, né, lavagem de dinheiro, não sei o que e tal, mas não, a gente não faz aquele treinamento obrigatório de design, de arquitetura, de boas práticas, de teste, entendeu? É a mesma coisa. Teste, arquitetura, tudo isso é no mesmo bolo. A gente tem que ser formado, tem que ser estimulado a pensar nisso desde o início da carreira. Concordo contigo totalmente. Você tem que... Oi, você falar, Érico? Tá com o áudio desligado. Liga o áudio. Todo deve buscar conhecer arquitetura, assim, todo deve buscar. Isso é notório, né? Ajuda a todos, né? Por isso que é importante que as arquiteturas também elas tenham uma proposta de fácil entendimento para quem está começando e ligar o nome, né? Mas, ao mesmo tempo, a dura realidade é que você também tem que conseguir produtividade daquelas pessoas que não estão tão engajadas em crescimento profissional assim. Então, tem aquele dev júnior pleno que quer fazer o dele e quer ir embora, essa pessoa também tem que ser capaz de produzir, né? Tem que aceitar as coisas como fato da vida. Você está numa empresa que tem contrato de especialização com 10 empresas diferentes, essas 10 empresas têm que conseguir operar na tua arquitetura. Então, ao mesmo tempo que você deve querer que a pessoa com aspirações de virar astronauta performe, você também tem que conseguir trabalhar com pessoas medianas que não têm aspirações. Né? Tá legal isso. Sim, eu concordo. Mas você não acha que, tipo... Porque, por exemplo, o Luiz citou um bom exemplo, né? O cara, ele vai fazer manutenção no código, ou então ele vai criar um código. E aí por isso que entrou a minha pergunta. Ele tem que entender, pelo menos os padrões de projeto ele tem que entender, né? Ele não vai codar uma cadeia de if else lá da cabeça dele sem entender os padrões, entendeu? Eu entendi isso, entendeu? Tipo, eu acho que concordo, eu acho que não dá para cobrar, que eu vou cobrar que um júnior aqui, sei lá, entenda de arquitetura ou de engenharia no nível grande, mas vocês não acham que ele tem que ter pelo menos um básicozinho lá, uma noçãozinha de arquitetura ou engenharia para poder entregar aquele código? Porque aí entra a minha outra pergunta. Vocês acham que desenvolver é só codificar ou tem mais coisa aí no meio? Não, a área de influência. A resposta para a pergunta anterior... Ó, aí, ó. Deixa ele aí. Eu acho que a área de... live. Tá dando efeito do coisa que eu botei pro fundo, fica colorido. A área de influência, pô, tu tem que saber pelo menos a área de influência, foi aquilo que eu falei do desenvolvedor que eu tava falando com ele. Ele achou que a área de conhecimento dele, na verdade, era... Olha, mais uma. A piazza vai chegando medinho, vou ficando com fome. A área de conhecimento dele era a área abrangente no processo, ele achou que seria suficiente, e aí eu trouxe outra visão para ele, e ele começou a enxergar aquilo como sendo, ele disse, cara, mas pô, que tem aqui é 10 vezes maior, sei lá, 5 vezes maior do que o que eu tenho que desenvolver. Eu digo, área de conhecimento, o que tu conhece... Desculpa. O que tu conhece, o que vai fazer para poder desenvolver aquela aplicação. Pronto, agora saíram correndo, berrando aqui, deve ter cortado, vou tentar falar de novo. É o que tu tenta trazer
para desenvolver teu software. Tu tem que saber as interações que ele vai ter. Tem que saber as necessidades que ele vai ter. E muitas vezes vai chegar a coisa para ti e vai chegar naquele processo que a gente estava falando antes, que o arquiteto lá sentado, o engenheiro sentado numa mesa, desenvolveu a aplicação como um todo. Só um pouquinho que a coisa complicou aqui, só um minutinho. Faz parte. Desculpa. Mas ele tem que saber pelo menos essa área de atuação dele. Não adianta. Ele vai saber que vai chegar a parte da engenharia toda torta, numa visão deturpada do que ele acha que é o certo, do engenheiro de 2 anos que está lá sentado, vai chegar para ele e ele vai ter que dizer não, cara. No final das contas, o responsável por botar isso em produção vai ser eu, e eu tenho que pelo menos ir atrás do... Vai lá com a mamãe, vai, filho, por favor. Lucas, vai lá com a mamãe, vai lá, filho, vai. Vai lá. Não, eu já tô indo lá. Daqui a pouco é Desculpa, o gato gente. do Luiz, o gato do Luiz que vai entrar na sala dele. Não, desculpa aí. Não, e aí é isso que tem que acontecer. Aí vai assumir responsabilidades, que é o que acontecia na GVT, que eu achava fenomenal isso aí. O pessoal vestia muito a camisa, assumia responsabilidades, absorvia isso para si próprio. O que não ocorre hoje o que eu vejo que não ocorre tanto mais nas empresas. Cada um quer fazer o seu papel e se chegar tudo torto, entregar tudo torto, tanto faz. Eu quero receber o meu no final do mês, virar as costas e é isso mesmo. Esse é um problema sério, esse é um problema da visão que eu estou vendo que está acontecendo hoje e que, pelo amor de Deus, cara, a gente dessa idade toda aqui, isso é um troço para dar um tapa na cara de um guri desse, cara. Dizer que vai fazer, vou fazer o meu e eu quero receber e vou embora. Às vezes não é o guri, velho. Às vezes é o gerente. O gerente fica lá, temos que entregar, entrega. Aí o cara recebe uma proposta melhor, vai embora da empresa, aí vem outra e tem aquela bucha desse tamanho para resolver. Eu acabei de falar exatamente isso de uma outra operadora aí, que eu não vou dizer o nome, que eu espero que o Carlos corte depois que eu falei o nome dela, mas é exatamente isso, cara. E aí, eu tava conversando, entrou um gerente novo aqui na área tal, não sei o que, cara, botaram 4, 5 sistemas para rodar lá, nenhum integra com nenhum deles, todos têm que repetir informação de um para o lado para o outro, e daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, ele vai para a próxima, e fica tudo para trás isso aí, fica projeto inacabado, fica sistema inacabado, dinheiro gasto que não precisava, toda essa conversa que a gente estava fazendo até agora, é exatamente isso. Tem que conhecer, se não conhece, vá atrás, procura o básico, inicia essa visão de arquitetura, essa visão, e não é só da arquitetura do software, é arquitetura como um todo, como uma coisa inerente do software em si, mas sim como um processo produtivo de uma empresa. Tem que saber sobre isso, tem que entender um pouco de cada coisa, não precisa ser experiente mestre em tudo, mas tu tem que saber aonde se encaixa e como é que vai funcionar a coisa, de onde é que vem para onde é que vai, é mais ou menos isso. Quem vai ser o responsável por aquilo também? O meu maior problema com arquitetura e qualidade hoje não são os desenvolvedores, são os gerentes, tá? E isso me preocupa muito, né? Porque eles querem realmente entregar o da hora, né? Eu falo assim, gente, eu não quero que vocês entreguem perfeito. Eu quero que vocês identifiquem os problemas, não ensinem novos problemas, e onde pode ser melhorado, se não tem tempo para fazer agora, coloca lá um /to-do, um /fix-me, um ticket para você arrumar isso depois. Porque, em tese, os gerentes têm um tanto de horas ali por sprint, ou sei lá qual que é o modelo de trabalho que eles trabalham, de corrigir débito técnico. Mas só que não, né? Não é feito porque não é importante. Isso não vai entregar valor para a empresa. Só que quando dá o problema, dá o bug, que não consegue debugar, porque tem um try-catch lá sem log, sem exception, não, isso não agrega valor nenhum. Entendeu? Os incentivos da vez são todos errados, né? Se o incentivo é para ele entregar, é cagado mesmo, porque a sustentação é outro time, problema de outra pessoa, né? O que a gente estava falando com o Caio naquele dia, a sustentação faz e a sustentação que se vire. Exato. Cara, eu fui, uma vez eu quase fui para a Oracle, eu quase fui, né? Eu fui ser entrevistado pelo VP de engenharia da Oracle lá em São Paulo, mandaram passagem para mim e tal, hotel 5 estrelas, era 4. Daí o cara me perguntou assim, não, e se tal coisa acontecer? Não, tal coisa acontecer, a gente resolve assim, assado. Aí ele olhou bem e disse assim, resposta errada, quem arruma isso é a sustentação, o suporte. Mas isso explica tanta coisa. Não, isso explica porque quando eu fui contratado, entendeu? Resposta errada. Tá bem, né?
Eu fui explicar a cruz do André agora aqui em cima, que eu tava olhando, falando. Tá, qual seria a proposta dos senhores para resolver isso? Eu vou dar duas opções, vocês podem divagar em cima delas ou questioná-las, enfim. É a gente mexer no processo, ou na cultura, ou nos dois, ou em outra coisa. Enraizado não vai ser, o processo e a cultura já estão prontas, não vai fazer. Quem vai ter que resolver vai ter que ser a sustentação mesmo. Repara que a gente está falando agora, esse que é o ponto da arquitetura que a gente tem que entender, né? A gente está falando agora de incentivos corporativos, assim. A meta daquela pessoa, que se traduz talvez em dinheiro, né, no final do ano, é fazer desse jeito, tomar força no universo, a razão que você consiga colocar na cabeça daquela pessoa, porque ela vai ganhar mais dinheiro se ela passar o ano inteiro ligando foda-se para aquilo, né? Se ela passar o ano inteiro não se importando com... Os incentivos estão ali, são firmes, e você não consegue mudar isso sem mudar o modelo de gestão, né? Não, porque não é uma solução técnica, é uma questão gerencial mesmo. Tu tem que emaranhar os OKRs, né? Essa é a palavrinha da moda agora, né? Sim, exato. Tu tem que pegar os OKRs e fazer assim com eles, ó. Filho, tu não pode entregar bug para sustentação, a sustentação não pode fazer não sei o quê, aí tu deixa todo mundo um com o rabo do outro, entendeu? Se não vai no bolso, não vai, né? Só que aí, Luiz, aí cria um problema mais sério ainda, que é amarrar um no outro, acaba criando entraves de processos gigantescos nesses casos. E aí um não vai deixar o outro fazer, porque o outro não vai resolver, porque... Eu acho que falta a cultura que hoje falta, e foi a cultura que eu vi na GVT acontecer muito, era chamar a responsabilidade. Exato. Né? Quando eu falo emaranhar os OKRs, é dar responsabilidade para ele. Filho, a tua responsabilidade é não deixar esse negócio aqui entornar. Você não pode deixar o número de cold smell subir no dicionário. Sabe o que é isso? Entendeu? Antes do code review, vai lá, cara, subir um cold smell lá, um null. Tá, aqui pode dar um null pointer exception. Cara, vai lá e coloca lá objects, require not null, lá. Pronto, acabou. Resolveu. Uma coisa melhor do cara, entendeu? E essas metas têm que ser compartilhadas entre as áreas, né? Porque, exato. Se é interesse só de um, né, e precisa da atuação de outra área, não vai conseguir. Isso não tem nem 2 anos que aconteceu isso. Eu fui num cliente, não posso falar quem é, obviamente, mas basicamente não era telecom, basicamente era um problema que estourava em produção toda vez, cuja solução era trazer aquela responsabilidade para os times, né? É o tal do shift left, né? Só que era fácil, algumas coisas com containers, né, e DevOps, pipeline, são fáceis você pegar o problema, tangibiliza para ter e faça aquilo acontecer mais cedo na cadeia. Né? Só que a área que estava pagando pelo projeto, pela minha atuação, era a área de infra. E o beneficiado daquilo, em teoria, na cabeça do gestor, era um pessoal de dev. Aí o cara falou, cara, ele falou, olha, a extensão do projeto, a gente pode atacar esse problema aqui e resolve em, sei lá, 2 semanas, é um negócio público, né? Eu não vou gastar a verba da minha área para resolver o problema que é de outra área. Então, essa cultura não tem jeito. Entendeu? Se tu não coloca objetivos compartilhados, exato, entendeu? As pessoas vão dizer assim, não, isso não é meu. Entendeu? Exatamente isso. Beleza. Eu vou falar, 2 coisas são compartilhadas na empresa inteira, nós vamos terminar. Arquitetura e qualidade, tá? É transversal. Não tem arquitetura do time tal, a qualidade do time tal. Não, é arquitetura e a qualidade. Se isso tá zoado, velho, o resto tudo vai estar zoado. É muito importante que se a TI não vence esse problema, né, a TI é um problema organizacional. Ela não permite que a área de negócio tenha velocidade, ela não permite que ninguém, a empresa inteira opera de forma disfuncional e a culpa tem dono, assim, a TI é o grande problema corporativo. É uma coisa impressionante como a gente fez isso mesmo hoje. Eu estou tentando ser um ex-gordo, tá? Nesse sentido, TI é a gordura da empresa, velho. Se tu não malhar ela, se tu não exercitar ela, fazer exercício físico e tal, só fica pior, cara. Entendeu? É sério. Acho, cara, o teu sono é exercício, então o médico vai falar isso pra você, né? Olha. Sim. Beleza, então, arquitetura, que é esse vídeo, e qualidade, que é o outro vídeo. Quem estava nesses 2 vídeos? Érico Lima. Então, para quem quiser ter mais conhecimento sobre esse assunto e ver o show que o Érico deu no outro vídeo, que é de qualidade, e o show que o Luiz está dando aqui no de arquitetura, é só clicar no link que eu vou colocar no final aqui do vídeo. Então, eu queria agradecer a presença dos senhores, já deu nosso tempo.
e eu vou deixar aberto para os senhores fazerem as despedidas. Agora sim, novamente na ordem alfabética. Vamos lá. Só um segundinho que eu tenho que atender um negócio aqui. Só um segundinho. Tranquilo. Pode prosseguir, André. Tá desligado o som. Obrigado, Carlos. Mais uma vez aí, é sempre bom estar conversando com as cabeças aí pensantes, cara muito bem relacionado aí. Eu me sinto até pequeno dentro desse grupo, porque o meu dia a dia me afasta um pouco das questões técnicas, né? E às vezes eu penso, se um dia eu vender a empresa, eu vou voltar a ser programador só para full time, só para poder curtir os problemas que são simples de resolver, né? Mas legal, conte comigo aí para mais eventos aí, tá? Fico feliz de participar. Temos aí convidados de honra aí, que foram os filhos do Érico, né? Também são bem-vindos. Vamos lá, Luiz. Carlos, obrigado, né? Sabe que eu não paro para conversar com quase ninguém, né? Falei pra minha mulher, né, ontem de noite, que eu recebi a mensagem, que eu não vejo celular, eu tô num nível assim que eu não quero mais olhar celular. Aí eu fui ver, eu olhei assim, o Carlos, né? Eu respondi o Carlos, não, amanhã tá tudo bem, o que é? Não me respondeu, tá. Aí depois vi lá o mensagem do Érico de novo, pá. Aí a Letícia me perguntou, o que é o podcast? Eu, não sei. Mas é fantástico, é bom conversar, né? É bom conversar. Né? E o legal, né, que a gente tem internet para poder fazer isso, né? Tipo, eu moro em Uberlândia, Carlos está em Portugal, o Érico está em Santa Catarina, né? Tá onde, André? Estou em Niterói. Aí, ó, de Niterói, aí, ó. Tem muita gente de Niterói que trabalha comigo, né? Mas... É uma praga, tem que ter isso em todo lugar. Não, tem um cara que trabalha comigo que a explicação para todos os problemas do mundo para ele são as pessoas do front-end, né, as pessoas e as pessoas de Niterói. Aí se tu é dos três, então é pior. Mas é muito bom, Carlos. Ó, valeu. Obrigado pela oportunidade. Né? Bom conversar com o Érico. Prazer, André. Tá precisando, estamos aí. Vai lá, Érico. Bom, agora sou eu, subi correndo aqui, quatro andares de escada aqui, então chega a estar meio esbaforido agora. As crianças ficaram presas ali no meio da descida dos andares. Cara, eu acho fenomenal esse tipo de conversa que a gente tem, assim, eu sempre espero trazer alguma coisa, às vezes eu me sinto bem perdido, espero que não tenha me perdido tanto dessa vez. Fazem algumas semanas que eu parei de tomar meus medicamentos, então às vezes eu fico meio eufórico e tudo mais, mas estou conseguindo controlar agora, sabendo direitinho o que está acontecendo, consigo controlar isso. Mas vamos lá. Luiz, não tem nem palavra para dizer, porque algumas vezes já chorei do Twitter para ele, já perguntei coisa para ele, já falei, conversei, nossa, é o cara que eu acho que é uma referência que eu tenho, assim, que eu conheci, e tô, não só a carne eu vou lá assar, vou levar a carne, e tem um pelego também, que eu tenho que, já encomendei, que eu vou levar junto também. Tá ficando bom isso, hein? O Galdério tem que ter um pelego para se apronchar, né? Então, vou levar também. E o Carlos, pô, cara, sempre que me chama, sempre que a gente fala, eu já fico assim, tipo, me chamou ontem, era meio-dia, né? Era meio-dia aqui. Eu estava no meio do mercado público aqui de Lages, com os dois pequenos, andando para cima e para baixo, eles aprontando tudo, procurando um lugar para comer. Ele, vamos agora. Carlos, não tem como, cara. Não tem, cara. Se não sentava aqui, já chamava agora, já vamos fazer uma live aqui mesmo, mas não tinha como fazer. Mas é a coisa que eu mais adoro. Tentar trazer um pouco essa troca de conhecimento. O André, então, desde a primeira vez que o Carlos me chamou, a gente já bateu um papo junto e traz essas... É engraçado, né? A gente vai trazendo esses insights, assim, eu fico pensando, pô, área pública, contrato, consultoria, tipo, cara, eu sei bem como é que funciona. Toda vez que o André começa a falar, eu quase choro aqui, pensando, digo, cara, eu já vi isso acontecer e foi bem desse jeito. É aquilo que eu sempre falo, assim, eu nunca reclamo do seu trabalho. Bem certinho. Bem certinho. Então é isso, espero que eu traga sempre alguma coisa para acrescentar, ou se não, pelo menos algumas ideias meio mirabolantes, e é isso aí, cara. E foi bom, sempre é bom. E quando precisar, me chama. Com certeza, que isso. Bem, agora eu vou fazer minha despedida. Assim, esse programa aqui, ele é o último dessa temporada, né, eu considero que foi a primeira temporada, porque é uma coisa que eu faço mais final de semana, e eu confesso que nessas últimas 2 semanas me deu uma canseira, e eu pensei em descansar daqui dos vídeos.
sendo gravado antes, ele vai ser o último, mas ele está sendo gravado antes de alguns outros vídeos que também por aí. Eu queria agradecer ao André, que no primeiro vídeo foi a primeira pessoa que aceitou o meu convite. Tipo, eu convido assim, igual como o Érico explicou aí, né? Assim, eu chamo em cima da hora e falo, quero gravar um vídeo aqui e tal. Eu queria agradecer ao Sérgio também, que foi quem gravou o primeiro vídeo comigo, eu, Sérgio e o André. E principalmente eu deixei isso aqui por último porque é o espaço que eu me sinto muito à vontade, com o Luiz, com o Érico e também com o Caio, que o Caio não pôde vir hoje, que está fazendo reforma na casa dele. Assim, e eu considero assim, eu gostei muito de todos os vídeos que eu gravei, todas as pessoas que eu convidei são referências minhas, são amigos meus. Mas assim, eu me sinto muito em casa aqui com vocês, assim, com vocês três e mais o Caio, etc. E por isso que eu deixei para ser o último, né, o último episódio. E eu espero descansar uns 2 meses, mais ou menos, depois voltar com essas coisas aí. E eu queria agradecer muito, eu sou muito grato a vocês aí pelo apoio e na verdade o objetivo aqui nem é financeiro, é só compartilhar conhecimento e na verdade eu quero muito ajudar quem fala a língua portuguesa e quem está começando, assim, e a mostrar o mundo como ele é de verdade, assim, porque a gente tenta fugir do hype. O hype eu acho uma coisa muito predatória, né? Muito pessoa chegar e jogar um roadmap para vocês do nada, assim, e a pessoa fica perdida, né? E como o Luiz falou no primeiro vídeo que eu gravei com ele aqui, trabalhar na área de tecnologia é a gente estar dentro de um barril que está caindo e a gente tem que aprender as coisas e é isso. A gente está nessa avalanche e nunca para, né? Então eu acho a questão do hype uma coisa meio prejudicial para qualquer pessoa, não só para quem está começando, mas eu fico imaginando que quem está começando, né? Porque eu tenho uma filha de 20 anos, eu fico imaginando assim, fico tentando me colocar no lugar Olha que dessas pessoas. piorar, hein? Que isso? A minha filha não é de TI. Aí eu recebi a notícia semana passada que eu vou ser avô. Olha. Eu perguntei quem é o Espírito Santo, né? Porque eu não vi o namorado. Aí apareceu o candidato aqui. O candidato aqui é programador Ruby on Rails igual JavaScript. Eu falei assim, não, é o fim. Isso não está acontecendo comigo. Viu? Então, ó, de novo, não reclama. Viu? Luiz! É verdade, eu te dou os parabéns e meus pêsames. Cara, é isso aí. Essa é boa, essa é muito boa. Então é isso. Eu tô ficando por aqui nessa temporada e eu acho que eu ainda vou gravar a temporada de receber aqui no canal, de eu receber os amigos, tá encerrada, mas eu acho que ainda vou fazer uns 2 ou 3 vídeos sobre fundamentos que eu sempre faço, né? Mas estou encerrada de conversa, porque isso tem uma carga emocional muito grande para mim e uma carga de assunto também, de conteúdo que eu tenho que processar, né? A ideia é ajudar vocês a processar esses temas que a gente conversa, porque todos estão ligados à realidade, do mundo como ele é de verdade, e eu também tenho que processar, porque é que nem o Érico falou, eu fiquei escutando o André, aí eu fico, putz, eu também já fui servidor público, né? Eu também fui servidor público, já lidei com essas coisas, e aí eu fico com carga, né? De tudo que vocês falam, tudo que os convidados falam. E o meu grande abraço, o meu agradecimento a todos que vieram aqui no canal, eu tenho muito respeito por vocês, e é isso, né? Até a próxima temporada. Um abraço aí. Tchau aí, pessoal. Deem tchau pra galera. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Até mais. Eu nunca sei desligar isso.